Irmãos, nós precisamos constantemente estar em um ambiente em que a presença de Deus se manifesta. E não é o ambiente, é o que é adorado no ambiente. Então tem cultos que eu creio que para alguns parece que não foi bom, mas para alguns foi maravilhoso. Porque a questão é a adoração que eu estou entregando a Ele. Se Ele encontra em mim a adoração verdadeira, Ele vai me enchendo, Ele vai me estabelecendo, Ele vai se mostrando a mim. Por isso que nós devemos estar em constante adoração, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no trabalho, em constante adoração. Que Deus te abençoe nessa noite. Eu peço a sua atenção nessa noite, porque eu vim trazer uma palavra profética, e eu espero que você tenha temor para entendê-la, porque para mim foi muito forte. Eu lembro que quando eu estava preparando, eu chorava toda hora que eu ia ler a palavra, irmão. Porque quando nós entendemos que é real, que Deus falou, que Deus fala, aquilo nos pega. Então que nessa noite que você venha prestar bastante atenção, que Deus venha pegar você nessa noite, amém? E Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, por gentileza. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Quem achou, diga amém. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Tem outra tradução que a Bíblia diz: mas Noé dava alegria ao Senhor. Irmãos, exatamente tudo estava caminhando para a destruição. Tudo. O Senhor estava furioso com toda a humanidade. Ele disse: eu me arrependo de ter os feito. E a Bíblia diz que Noé dava alegria ao Senhor. Você consegue imaginar isso? A humanidade inteira condenada por Deus. Deus estava enraivecido com a humanidade, mas Noé dava alegria. A gente acabou de ler: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, por gentileza. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 24. Aleluia. Mateus 24, versículo 37. Quem achou, diga amém. Mateus 24, 37.
E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda de quem? Do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Versículo 43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu creio que todos que estão aqui têm convicção de que nós estamos vivendo o que foi relatado profeticamente na Bíblia, os tempos de Noé. Amém? Nós estamos vivendo esses tempos. E a Bíblia está dizendo: assim como foi nos dias de Noé, será a volta de Jesus. Será a volta de Jesus. Amém? Todos estavam desapercebidos, irmão. Todos estavam distraídos com as suas vidas naqueles dias. Mas Noé estava construindo algo. Diga glória a Deus. Todos estavam vivendo uma vida religiosa, uma vida normal, uma vida leviana. Mas Noé estava construindo algo. Às vezes, irmão, é difícil viver na direção de Deus, porque é loucura. Noé construindo uma arca, nunca havia chovido, ninguém sabia o que era chuva, mas Deus havia mandado. Mais uma vez eu te digo, todos estavam distraídos, mas Noé estava construindo algo. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, de muita distração entre as igrejas, de muita leviandade. A maioria das pessoas estão levando a Deus apenas como o Senhor do domingo, mas não da vida. O que nós vemos de coisas erradas dentro da igreja são os dias de Noé. E como será que nós estamos diante dessa visão, diante dessa realidade? Será que nós estamos sendo mais um que está casando, pensando em casar, que está distraído com a nossa vida, que está vivendo de uma maneira leviana? O que estamos construindo? Esse questionamento eu quero trazer para o seu coração. O que estamos construindo? Irmão, talvez a intimidade que nós estamos construindo, que você está construindo com Deus, só vai ser evidenciada quando Jesus voltar. A Bíblia fala: eles comiam, bebiam, se distraíram, até o dia que o dilúvio veio. Tem muitas pessoas que estão distraídas até o dia que Jesus voltar. A realidade, ela está presente, irmão. O que Noé tinha? O que Noé tinha que o diferenciava das outras pessoas?
Volta para Gênesis, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Gênesis capítulo 6, novamente. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Quem achou, diga amém. Estas são as gerações de quem? Noé era varão e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Tem outra tradução que diz que Noé era obediente à voz de Deus. Esses são dias, escute isso, de homens e mulheres, de cristãos, que verdadeiramente querem saber de andar com Deus. Não há mais espaço para leviandade, irmão. Não há mais espaço para religião. Há espaço para quem tem sede. Há espaço para quem quer andar com Deus. O que diferenciava Noé das outras pessoas é que ele andava com Deus. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer que Deus ande com a gente. Então a gente planeja, a gente faz planos, propósitos, sonhos e fala: Deus, vamos. A gente está vivendo, Deus, vem andar comigo, Deus, vem andar comigo. Você não vê a Bíblia falando, Deus andava com Noé. A Bíblia diz, Noé, preste atenção em mim, Noé andava com Deus, e ele era reto e justo em suas gerações. Sejamos retos e justos. Muitas vezes, irmãos, a sua retidão diante de Deus pode parecer loucura diante dos homens. Pode parecer fanatismo diante dos homens. Mas qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? Noé andava com Deus. Andemos com Deus. Amém? Diga glória a Deus. Noé andava. Essa é uma realidade que precisa estar presente em nossa vida. E eu quero te perguntar mais uma coisa. Qual foi o benefício que Noé teve por andar com Deus? Versículo 13. Gênesis 6, versículo 13, mesmo capítulo. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei como a terra. Pula para o versículo 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e a mulher de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos.
vivo contigo, macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida, e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim Mais uma vez eu digo, Deus estava furioso. Ele diz pela segunda vez: eu vou destruir o homem que eu criei de sobre a face da terra. E Noé achou graça, e nós vimos que Noé andava com Deus. Então no meio da destruição Deus disse: eu vou destruir tudo, Noé, mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. Você está pegando essa palavra, irmão? A maldade do homem se multiplicara, mas contigo estabelecerei meu pacto. Eu estou furioso, Noé, mas com você eu estabelecerei o meu pacto. Irmãos, homens e mulheres de pactos têm privilégio, sim. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas aqueles que querem saber da presença de Deus, você vê na história da transfiguração, Jesus há momentos antes ele tinha dito: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue a si mesmo, siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém, acabou aí. Foram 12 que ouviram essas palavras. Sabe quantos viram a transfiguração? 3. A questão não é se você ouviu, a questão é o valor que você deu ao que você ouviu. Aleluia. Nós precisamos parar de nos encher de palavras e começar a dar valor nas palavras que ouvimos. Noé andava com Deus. Andar com Deus, irmão, significa estar submisso à vontade de Deus. Você pode ver a submissão de Noé, é expressamente nítida aqui. Ele diz: Noé, você vai fazer para ti uma arca. E depois a Bíblia fala: assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor ordenara, assim o fez. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela: vale a pena, irmão, andar com Deus. Aleluia. Irmão, se isso não te pega, Deus estava furioso, irmão. Ele olhou para Noé e falou: mas eu não posso destruir você, cara. Com você eu vou estabelecer um pacto. São dias de homens e mulheres de pacto. De pacto. E você vê que a obediência de Noé, que a submissão de Noé não salvou apenas ele, salvou a sua família, seus filhos, as mulheres de seus filhos. Aí se cumpre a palavra, irmão: crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Não interessa como é minha casa, interessa quem é o que anda com Deus da casa. Amém? Amém? Sejamos obedientes, sejamos submissos, creiamos verdadeiramente no Deus que servimos. Se Noé não tivesse crido, porque a maioria das coisas que Deus nos fala é loucura, irmão. É loucura.
Você imagina o tanto de pessoas falando para Noé: Noé, o que você está fazendo, cara? Olha o tamanho da arca, do barco que você está construindo. Você imagina o quanto Noé era defraudado. Mas ele estava lá construindo. E Deus falou: é assim, você vai betumar aqui por fora, desse jeito, tantos côvados aqui, tantos côvados ali. Assim fez Noé, conforme tudo que o Senhor ordenara. Não adianta fazermos o que Deus mandou se não fizermos bem feito, se não fizermos com excelência. Ser obediente é isso, irmão. É fazer também com excelência o que nos é dado a fazer. Amém? Volta para Mateus, em nome de Jesus. Mateus capítulo 24. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo 1. Quem achou, diga amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, previnam-se, que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Sobre o que a gente está ouvindo esse ano? Guerra. Boatos da Terceira Guerra Mundial. Tudo profeticamente relatado na Bíblia. Jesus está dizendo: vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerra. Continue no mesmo versículo, versículo 6. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo, o que? Aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Diga misericórdia. Meu Deus, irmão. Destruição, guerras, fomes, peste. Jesus está dizendo: é só o princípio. Você está passando por luta? Você está entendendo o nível que a gente está falando? Você consegue entender? Vai ter guerra, rumor de guerra, mas é só o princípio das dores. Só homens de pacto poderão suportar. Só homens que não tem mais vida, que não tem mais vida, irmão. É só seu corpo, é só sua alma. É você falar: Deus, eu estou aqui, Pai. Quer me matar? Mate-me. Eu estou aqui. É nesse nível que precisamos chegar, de entender que nesse tempo não vai mais valer nossos planos, nossos sonhos. Vai valer se eu quero ou não quero a presença de Deus.
Nós ainda estamos vivendo um tempo de, como eu posso dizer, de projetos. Mas vai chegar um tempo, irmão, que não vai ser projeto, vai ser recesso. Vai ser parar, vai ser se aprofundar, conhecer, andar com Deus. Nós estamos entrando num nível que não cabe mais o que a gente pensa, o que a gente quer. Cabe o que Ele quer de nós. Isso é andar com Deus, irmão. Quando eu ando com Deus, a própria frase está dizendo: eu andar com Deus. Então quem vai na frente? Deus. Ele guia, Ele manda, Ele orienta. E a Bíblia está dizendo: ainda não é o fim. Amém? Vamos continuar. Versículo 9: então vos hão de entregar para serdes o quê? Atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Irmão, cuidado com profetas que pregam um evangelho facilitado, que pregam um evangelho de prosperidade. Pedro, mas prosperidade é dom de Deus. Amém. Cuidado. Você não precisa pregar sobre prosperidade. A Bíblia mesmo diz: é dom de Deus. Ele dá se Ele quiser. Não sou eu que te prospero. Não é a palavra que eu vou pregar: irmão, sede fiel no pouco, no muito você vai ser colocado. Não é isso que vai te prosperar. Prosperidade é dom de Deus. Amém? Cuidado com os falsos profetas. Como nós já ouvimos aqui nessa igreja, falso é o profeta, mas tem milagres, tem prodígios, tem curas, tem sobrenatural acontecendo, tem tudo isso. Jesus está nos alertando: nesse tempo surgirão muitos, não são poucos, muitos falsos profetas. No começo do texto ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Só andando com Deus, meu irmão, desculpa te falar, para não ser enganado. Você pode conhecer a letra, você pode conhecer a teologia, você pode conhecer a palavra. Se você não anda com Deus, você é enganado. O diabo, através desses falsos profetas, eles estão usando, irmão, de uma persuasão que não dá para explicar. Só andando com Deus que Ele vai te dar o discernimento de falar: esse é real, esse é falso. Meu pai sempre diz para mim, meu pai está ali, ele sempre fala, quando eu começo a assistir algum pregador na internet, Deus me fala se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Porque anda com Deus. Agora você pode conhecer a letra. Irmão, a letra, ela não explica muita coisa. A letra, ela é manipulável.
A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente acabou de ler que Deus se arrependeu. Então, se eu não sou apaixonado, se eu não ando com Deus, tudo que Deus falar comigo, tudo que eu ouvir de Deus, eu vou tentar racionalizar. Eu vou tentar buscar uma razão. Por quê? Por que isso está acontecendo? Deixa eu olhar na Bíblia. E não é isso que vai fazer diferença. Não é o seu conhecimento, é com quem você anda. Diga aleluia. Com quem você anda. Se você é de pacto ou não é. Jesus está nos alertando. Cuidado. Cuidado. Vão surgir muitos. Amém? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos acabará, esfriará. Irmão, se esfriou, acabou. Apocalipse 3,15, Deus disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fora frio ou quente, assim porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aquela pessoa que é morna é porque ela já foi quente. Então a Bíblia está falando, por conta do pecado se multiplicar, como nos dias de Noé, amém? O amor de muitos vai esfriar. O amor de muitos não é que vai acabar, vai esfriar. Não estou nem aí, não tem nada a ver se tiver igrejas lotadas. Se o amor não estiver aceso, queimando, não adianta. Não está falando que não vai ter mais ninguém na igreja, ninguém vai querer mais ir para a igreja, não. A Bíblia fala que o amor vai esfriar. Muitos falsos profetas, muitos vão esfriar o amor. É uma destruição atrás da outra. Versículo 13. Mas aquele que perseverar, aleluia, até ao fim será, glória a Deus, ainda há esperança. Deus está dizendo, vai esfriar, mas se você ficar firme até o fim, você vai ser salvo. Então a missão que temos como homens de pacto é ser o dos poucos que não vão deixar o amor esfriar, diga amém. Vigiar com os falsos profetas e permanecer obedientes à voz de Deus. Vocês estão me entendendo? É uma mensagem pesada, não é? Eu vou te falar o que Deus tem para essa noite. A história vai mudar agora, irmão. É nessa parte que eu queria chegar. Apocalipse. Glória a Deus. Capítulo 3. Hoje você vai saber que Deus é fiel. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi.
Aleluia. O que abre e ninguém, e fecha e ninguém, nós já sabemos de quem está falando. Versículo 8. Entenda isso, irmão, tenha temor para ler isso. Eu sei as tuas, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pôde fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Leia comigo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe o que Deus está dizendo para essa igreja nessa noite? Que Ele viu, irmão, que mesmo tendo pouca força, você guardou a palavra. Que mesmo tendo pouca força, não negaste. Às vezes você está vivendo ainda isso. A quem vencer, Ele está dizendo: eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Ele está dizendo: vai acontecer muitas coisas ruins, mas você vai ser livrado disso, meu filho. Sabe, aqueles que fingiram ser crentes e não eram, mas mentiram, te maltrataram, eles vão vir, eles vão se prostrar aos teus pés, e saberão, a Bíblia está dizendo, que eu te amo. Você está entendendo essa palavra, irmão? Eu não estou falando de mais uma palavra, mas foi para a igreja de Laodiceia. Deus manda dizer hoje, irmão. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você tem enfrentado. Eu creio que essa palavra não são para todos aqui, mas tem gente aqui que precisava ouvir ela. Deus não lança palavra em vão, não. E Ele está dizendo: eu vi, eu sei as tuas obras. Você tendo pouca força. Quantas vezes você falou para Deus: Deus, é difícil, eu não estou aguentando. E Ele está dizendo: todos saberão que eu te amo. Aleluia. Pelo amor de Deus, irmão, pega essa palavra no seu espírito. Você vai viver para ver. Todos vão viver para ver. Vale a pena andar com Deus. Você vai ver, você provou, e você saberá que Deus é bom. O que eu falei no começo do culto? Hoje você vai ver que Deus é fiel. Pega essa palavra, irmão.
Todas as vezes, quando Deus me deu essa palavra, eu falei: meu Deus do céu, porque até aqui foi uma palavra tão pesada, de destruição, de que o tempo está chegando, mas Deus está dizendo: você vai ser livrado. A quem vencer, a vida eterna está garantida. Diga aleluia. O que importa é a vida eterna, irmão. Não é as bênçãos, não são as bênçãos, não. Muda, precisamos mudar essa mentalidade. Que bênção, que casa, que carro. É bom, mas não, é muito pouco. O Hudson pregando ontem, ele disse, vou falar o tema da palavra dele. O tema era apaixonados por Cristo até que nada mais importe. É isso. Que Deus venha te dar graça, que Deus venha te dar fortaleza, que Deus venha te fortalecer nessa noite, porque Ele lança a palavra e Ele vela para cumprir. Essa palavra não é de mim, irmão. Eu acabei de falar no começo do culto, é uma palavra profética. Você vai viver para ver. Se não for com você, você vai viver para ver. Deus vai mostrar sua glória na vida de pessoas. Meu Deus do céu, Deus está dizendo: aqueles que duvidaram de ti, que se dizem judeus, que se dizem cristãos, mas não são, mentem, que se acharam superior a você, eu vou fazer com que eles venham e adore prostrados aos seus pés. Ah, Pedro, então você está falando que Deus vai falar que eu sou o tal? Não, irmão, não. Mas Deus vai te mostrar que vale a pena andar com Ele. Aleluia. Que vale a pena andar com Ele. Meu lindo noivo, você até tem falado para Deus: Deus, eu estou com vontade de ir logo. Está sendo difícil. Irmão, graças a Deus está sendo difícil para você. Eu glorifico a Deus nessa noite, que você está passando por provas. Como o pastor acabou de falar no começo do culto, você só vai provar da fé quando só tiver a fé. E eu te digo agora, você só vai provar de Deus quando só tiver Deus. E tem pessoas aqui que no momento só estão com Deus. Você vai ver, irmão. Chega de um Deus que se omite. Deus proverá, Deus vai prover. Assim diz o Senhor. Creia nessa palavra. Amém? Se coloque de pé, aplaudindo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa palavra. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor é fiel. Eu não sei, meu Deus, o que cada um está passando aqui, mas a tua palavra diz, o Senhor disse que a palavra que o Senhor lança, ela não é em vão. Por isso eu te agradeço, meu Pai. Por isso eu te louvo.